Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui e poder falar um pouquinho do nosso dia a dia no Grupo Pileco, lá em Alegrete, no Rio Grande do Sul, né? Vou falar um pouquinho sobre tecnologia de processamento de casca de arroz, que é hoje o nosso principal problema do beneficiamento do arroz, né? E por que surgiu essa busca pelas tecnologias que a gente vem desenvolvendo nos últimos 12 anos? A Pileco identificou no final da década de 90 que os principais problemas para o seu crescimento seriam a grande quantidade de resíduo que a indústria do arroz gera durante seu beneficiamento e o diferencial de produto no mercado, ou seja, o crescimento da produção de arroz foi muito grande e a competitividade você teria que ter um produto diferenciado para poder ter um mercado, né? Então a empresa atualmente é composta pela transportadora Pileco, onde a gente incentiva a cadeia de transporte com utilizar equipamentos de transporte com biodiesel, com alta eficiência. A agropecuária Pileco, onde a gente consegue fazer projetos de melhoria de produtividade no campo, ou seja, a empresa só consegue produzir 25% da sua matéria-prima. Os outros 75% a gente compra de pequenos produtores. Então a gente sempre procura desenvolver tecnologia por conta e transmitir essa tecnologia para as outras pessoas que possam fornecer para a gente matéria-prima, né? Não é interesse nenhum do grupo que a gente seja 100% autoprodutor, porque isso é praticamente impossível em função da área, né? E mais recentemente, criado em 2005, o projeto SBA, no qual eu vou me atentar mais, onde a gente desenvolve tecnologia de processamento do resíduo para a geração de energia elétrica. Para quem não conhece o Grupo Pileco, ele está localizado em Alegrete, a gente está a 500 quilômetros de Porto Alegre, a gente conta hoje com 7 filiais e atende esses estados aqui do Brasil, então a gente consegue ter um poder de acessar muitos clientes, né? Onde a gente desenvolve trabalhos, um projeto chamado Futuro do Seu Jeito, onde a gente incentiva o consumo consciente e alimentação saudável, né? E só para qualificar, a Pileco hoje é a 8ª maior produtora de arroz do Rio Grande do Sul e do Brasil, consequentemente. Somos reconhecidos pelos diversos projetos ambientais que a gente desenvolve nos últimos anos, tá? Pode passar mais um. E pelo projeto que a gente tem de geração de energia com a casca de arroz, a gente também é acreditado pela ONU para emissão de crédito de carbono. Economicamente, isso não é uma coisa muito viável hoje, em função do decréscimo do valor do crédito, e a gente usa mais para trabalho de marketing. Também somos reconhecidos pela qualidade do produto, que é o carro-chefe da empresa. Somos top 5 em fornecedores junto ao mercado, aos supermercadistas. E segundo a única avaliação que foi feita em 2009 sobre a qualidade do arroz, fomos eleitos o melhor arroz do Brasil. Tá? Isso tudo é fruto do trabalho desenvolvido lá no final da década de 90, onde todo o trabalho de desenvolvimento de novos produtos e tecnologias se iniciou. Só para vocês entenderem, quando a gente olha o prato de arroz ou os pratos que é possível serem feitos, a gente não imagina a quantidade de resíduos que esse grão produz, né? Então, o equivalente à massa de grão é um resíduo que chama-se palha de arroz que fica no campo. Então, ele é utilizado como adubo para a próxima safra. E 20%, passa para mim, e 20% da massa de grão é composto de casca. A casca ela acompanha o grão até a indústria, ou seja, as indústrias que estão nos grandes centros consumidores, nas cidades, ela inerentemente tem que ficar com a casca, porque a única maneira de se conservar os grãos é em casca, né? Então, se a gente olhar o mapa do Brasil hoje, em torno de 64% da produção nacional se concentra no Rio Grande do Sul, e mais fortemente na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, que é onde está localizada a empresa, né? Então, com base na safra 2014-2015, até um tempo atrás era-se permitido fazer aterros licenciados para você depositar essa casca. Porém, com a demanda crescente do consumo de arroz e aumento da produtividade, os órgãos ambientais proibiram fazer isso, né? Então, se a gente analisar com base na safra 14 e 15, 1,74 milhões de toneladas de casca de arroz foi gerado. Para vocês terem uma ideia de volume com relação a isso, seria suficiente para fazer 1 metro em 1.400 campos de futebol com casca de arroz. Então, é bastante resíduo. Então, a gente passa a ter imagens como essas aqui, que hoje não é mais permitido. E segundo fato que a casca de arroz apresenta, é que ela, índice de decomposição, ela gera metano. Para
quem não sabe, ele é 20 vezes mais potencial para a contribuição do efeito estufa do que o CO2. Né? Então, onde tem casca, parece um lixão. Quem já teve lixão vê que onde tem lixão tem fogo e fumaça. Né? A casca de arroz tem o mesmo princípio, ela pega fogo. Então, esse aqui foi um trabalho que a gente fez antigamente, onde num aterro, junto com o exército, para poder apagar esse fogo, senão ele consome toda a casca que fica no aterro. Pois bem, então o que a gente foi procurar fazer para desenvolver? Alguma coisa que viabilizasse a utilização da casca de arroz e suprisse as necessidades da produção do grão junto à indústria. Né? A gente criou o projeto SVA, Sílica Verde do Arroz, lá em Alegrete. Numa área de 10 mil metros quadrados, a gente desenvolve tecnologia de processamento para geração de energia elétrica e extração de sílica de casca de arroz. Eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui. A gente foi atrás de tecnologias nacionais, internacionais, Europa, Estados Unidos, e a gente não encontrou nenhum mecanismo de combustão da casca que permitisse você gerar energia com eficiência e ainda extrair a sílica, porque a gente acha que queimando a casca o problema está acabado. Não, ainda 22% da casca se torna cinza, diferente de outras biomassas como cavaco de madeira que tem de 1 a 3%, a casca de arroz contém de 20 a 22%. Então, você queimando o produto ainda, você acaba tendo um resíduo ainda para ser aplicado, para ser destinado. Né? Mas a casca tem uma particularidade, que a sílica presente nela é em estado amorfo. Para quem conhece um pouquinho de ciência dos materiais, sabe que esse estado dela permite que ela seja utilizada em diversas aplicações, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Então, a gente desenvolveu por conta, é uma patente da empresa, o sistema de combustão eletrofluidizado específico para a casca de arroz. Já existe lei para madeira, para carvão, para outros tipos de matéria-prima. Né? Você pode dar um clique, por favor, no vídeo. Não tem que clicar em cima do vídeo. Você tem que voltar aqui. Então a casca é... A casca é alimentada no sistema borbulhante, onde a gente consegue uma interação perfeita entre material sólido e ar de combustão. A gente consegue fazer essa queima abaixo de 780 graus, retirando toda a matéria orgânica presente na casca. Ela fica queimando no leito, aí ela é aspirada e ela não se cristaliza, ou seja, ela continua sendo um material extremamente reativo. Bom, o que a gente chama de inovação tecnológica nesse processo? Hoje a gente tem um melhor rendimento de combustão no mercado brasileiro de energia elétrica. Tá? A gente consegue hoje gerar 30% mais energia com a mesma quantidade de biomassa comparado aos demais processos, que é de conhecimento nosso. Né? A gente produz hoje uma energia elétrica renovável, ou seja, a casca, como vai ser constantemente produzida em função do processo industrial da extração de arroz, a gente vai ter esse produto a critério. Um outro fato muito importante é que com a criação da UTE, nós passamos a fornecer energia térmica de forma estável para a secagem de grãos. Isso é extremamente importante para a qualidade do produto final do arroz. Né? Então, durante o processo de secagem, a gente brinca no Rio Grande do Sul que o arroz ele é muito fresco. Se você não secar ele em uma determinada faixa de temperatura, ele se quebra e grão quebrado não é considerado o grão inteiro para a confecção do grão, conforme as normas do mercado. Né? E através dessa queima controlada, hoje nós conseguimos transformar um passivo ambiental, que seria a casca de arroz, para um produto de alta qualidade, que é a sílica presente hoje aí no mercado. Bom, com o projeto da SVA, o que aconteceu? Nós hoje conseguimos fornecer energia sustentável para a Pileco de forma direta. Né? Isso aqui evita alguns problemas no passado. Quem trabalha em processo contínuo dentro de indústria sabe que qualquer intermitência da fornecimento de energia em máquinas que estão operando, o transtorno que isso causa. Né? Então, hoje, com a UTE trabalhando em paralelo, a gente consegue ter uma qualidade de energia muito melhor. Para quem não está em regiões industrializadas, como nós, que estamos lá na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, a qualidade de energia disponível pelas distribuidoras é muito ruim. Não por culpa delas, mas pelo retrocesso que elas têm que absorver do passado, da qualidade de rede. Por exemplo, hoje, na maioria dos postes de transmissão lá são postes de madeira, a gente não tem nem poste de concreto. Qualquer eventualidade aí climática, a gente fica sem o fornecimento de energia. Então, com a fornecimento direto pela UT, nós conseguimos suprir. E mais ainda, a gente não tem mais problema de horário de ponta.
Com o fornecimento agora, a gente consegue trabalhar com uma empresa 24 horas por dia, não tendo mais aquele ciclo de parada e retomada dos processos. E um pouco mais adiante, nós conseguimos hoje fornecer energia para aproximadamente 10 mil residências, considerando o padrão de Alegrete. Dos 5 megawatts hoje instalados na empresa, a gente utiliza em torno de 2 para consumo próprio e abastecimento da planta de arroz, e 3 megawatts são exportados para a comunidade, né? Colocado a mercado livre hoje. Com isso, nós conseguimos absorver 100% dos resíduos que a empresa Pileco gera, que corresponde a 60% da capacidade nossa instalada, e ainda coletamos num raio de 200 km todas as cascas de arroz dos pequenos produtores que não têm condição de fornecer, de dar destino à sua casca, ou seja, em eventuais paradas que a gente faz para manutenção, a cultura do arroz dessas pequenas empresas é cessada, né? Com isso, como a gente consegue fazer essa queima controlada, mantendo um estado amorfo da sílica, a gente gera um produto hoje conhecido no mercado como sílica nobre, em 2 grades. Para que se utiliza isso hoje? É um material predominantemente amorfo, como eu disse, ele possui um alto teor de sílica, acima de 95%, e hoje é matéria-prima para a indústria de concreto e argamassa. Então hoje, quem tem possibilidade de utilizar ele, além do retorno financeiro, ainda reduz a quantidade de cimento presente nos concretos. Ou seja, para quem sabe que a indústria do cimento é uma das maiores poluidoras e emissoras de CO2 a nível mundial, utilizar um produto de fonte renovável tem sido grande apelo, né? Então, grandes obras na região sul, principalmente, onde a gente concentra mais nosso mercado, por exemplo, aqui a estação de tratamento de esgoto em Serraria, em Porto Alegre, onde a impermeabilização dos tanques e a alta resistência do concreto foi obtida com o nosso produto. Voltam para mim, por favor, professor. Isso. Também aqui, mais recentemente, aqui na obra da Umilo, em Foz do Iguaçu, onde todo o concreto aparente produzido foi feito com sílica de casca de arroz também. Também, além das obras convencionais, a obra do estaleiro do Porto de Rio Grande, onde para resistência mecânica necessária foi utilizado o nosso produto, então a sílica está presente aqui nas bases. Então hoje no mercado nós atuamos nas telhas de fibrocimento sem amianto, só é possível com a adição de sílica, pode ser de outra fonte mineral, mas o pessoal tem dado muita preferência para a sílica de casca de arroz. Argamassa, hoje as maiores empresas, eu não vou citar nome para não fazer comercial para ninguém, mas utilizam o nosso produto direto nas argamassas de revestimento, grouts e tudo mais, e na parte de pré-fabricados também. Empresas que hoje querem ter redução de custo, querem ser sustentáveis, passam a utilizar esse produto na sua cadeia produtiva. Isso é um trabalho contínuo que a gente tem feito e a gente conseguiu desenvolver ainda mais um segundo grade, que a gente chama de sílica fluidizada, ou chamado SB1. Ela possui alguns processos complementares em termos de processamento que permitam que ela substitua um segundo grande poluidor hoje no meio ambiente na questão de artefatos de borracha, que é o chamado negro de fumo. Ela consegue substituir até 10% da massa de negro de fumo sem perder as propriedades dos artefatos. Então hoje você vê na diversas peças técnicas esse produto que consegue substituir com um custo muito inferior, além do aspecto sustentável, né? E tem sido bastante utilizado hoje em pesquisa e desenvolvimento na parte de peças automotivas, né? Então hoje a gente já faz ligação de banda, está sendo feito espuma, tudo isso com um produto que é originário, que ainda não era um problema, que é a sílica da casca do arroz. Com isso, a gente consegue atingir a intenção e o objetivo da empresa, que é ter uma lavoura de alta eficiência. Hoje nós conseguimos ter cerca de 50% do consumo, redução de consumo de água na produção de arroz nas lavouras próprias. A gente ainda não conseguiu transferir essa tecnologia para os demais produtores. A gente consegue ter uma indústria de alimentos de alta eficiência, atendendo aos critérios sanitários, aos critérios produtivos. A gente consegue hoje ter uma secagem extremamente ecológica. Antigamente se secava arroz com cavaco de madeira, com casca de arroz, e gerava um passivo muito grande. Nós conseguimos produzir uma energia elétrica sustentável, contínua, barata, que consiga atender a comunidade e a própria empresa,
Estamos hoje sendo grandes fornecedores de sílica para a construção sustentável, em pesquisa e desenvolvimento para o meio ambiente. Com isso a gente consegue fechar todo o ciclo que é ecologicamente correto, socialmente justo, economicamente viável. Tentei ser o mais breve, o menos chato possível, mas